Olá, meus dedicados alunos do ensino médio. Aqui é o professor Fernando Rosário de Souza para uma breve revisão sobre o conteúdo da AV2 do segundo bimestre. Se no primeiro bimestre a gente estudou o tripé que forma a sociologia, né? O Durkheim com a questão do fato social, o Max Weber com a questão da ação social e o Karl Marx com a questão de como funciona a exploração e a mais-valia na sociedade. Agora a gente vai aprofundar o que está acontecendo nas relações de trabalho, na atualidade, no mundo, mas principalmente no Brasil, de acordo com uma lógica neoliberal. Você lembra? O pai do liberalismo é o Adam Smith, que dizia que o Estado deve intervir o mínimo possível na economia. Depois da crise de 29, vieram algumas ideias de um cara chamado Keynes que falou: olha, o Estado tem que fiscalizar a economia. E agora existe uma nova lógica chamada neoliberal, que é adotar os ideais do Adam Smith de novo, fazendo com que as relações de trabalho ganhem alguma certa flexibilidade. A gente vai refletir sobre isso, mas ao mesmo tempo reduza direitos trabalhistas, né? Ou seja, que eles irem responsabilidade do próprio trabalhador, uma relação que nem sempre é fácil de negociar. Vamos dar uma olhadinha? Um dos conceitos que a gente precisa saber para a vida, mas para essa avaliação, é o conceito de uberização. Acho que todo mundo consegue entender o conceito do aplicativo Uber, de você ter uma plataforma digital que intermedia o serviço com quem quer usar o serviço, sem ter um chefe muito bem definido, né? Sem você saber, sem o quem presta o serviço para essa plataforma, saber de quem exigir. Esse modelo, ó, aqui tem um errinho, modelo de trabalho onde, né, tá NDE, a lógica neoliberal, que oferece suposta flexibilidade de horário gerenciada por plataformas digitais, mas costuma gerar precarização, pois transfere todos os riscos, manutenção, acidentes, combustível para o trabalhador. É isso, né? Você tem uma flexibilização de horários, mas ó, ele não é o empregado de quem encomenda, ele não é empregado do restaurante, ele não tem férias, ele não folga no final de semana, não tem plano de saúde, não vai se aposentar, ele não é empregado da empresa de entrega, ele aluga a bicicleta para trabalhar. Então, há toda uma questão de os riscos vão para o trabalhador, né, para quem oferece a mão de obra, e quem obtém o lucro em cima deste trabalho, mas ali o conceito lá do Marx, não é tão identificável assim, o que dificulta eventuais cobranças de direitos, né? Ah, professor, mas ele faz o horário dele. Normalmente um horário bastante prolongado para ele conseguir sustentar a sua sobrevivência. Professor, mas então, pela lógica neoliberal, a gente tem só desanimar e desistir de trabalhar? Não. Existem outras questões para se levar em conta, o que não significa deixar de lutar por direitos, tá? Mas o conceito do Domenico de Massi, tá? Sobre o ócio criativo. Então, este filósofo, sociólogo italiano, ele defende que se você encontrar uma ocupação em que você não saiba responder bem, isso é um trabalho, é um estudo ou é um lazer, você encontrou o seu ócio criativo. Lembrando que ócio significa preguiça, mas uma preguiça aí neste caso positiva. Lembra que aquilo que nega o ócio, que nega a preguiça, é chamado de negócio. Né? Às vezes pergunta, você vai viajar a negócio ou de férias? Ou de ócio? Né? Ele falou, olha, existe um ócio, existe uma preguiça, algo que você fala, nossa, eu nem sei dizer se eu estou trabalhando, se eu estou estudando ou se eu estou me divertindo. Em diversos momentos das nossas aulas eu acredito que ocorra o ócio criativo para mim. Eu acho muito divertido estar com vocês, recebo e também estudo, me preparo e faço vocês estudarem os temas que estamos trabalhando. Então é um tipo de ócio criativo, em alguns momentos ele deve ocorrer para a gente evitar surtar nesta lógica neoliberal. Muito bem. Outro conceito que você precisa saber para a prova é o conceito de flow, de um cara que tem um nome mó difícil. Professor, eu não vou saber escrever esse nome, eu também não, mas vai estar no enunciado da prova, tá? Se pronuncia em russo algo como Kizentsimihali, Mihaly Csikszentmihalyi, tá? Segundo a qual existe um estado mental de imersão e foco total em uma atividade. Quando que isso acontece? Imagina que tem um gráfico que é o grau de dificuldade de uma atividade e um eixo que é o grau de habilidade.
Quando você consegue uma bissetriz perfeita, o grau de dificuldade e o grau de habilidade são compatíveis, você teria, segundo o Csikszentmihalyi, atingido um estado em que o tempo para, estado de flow, estado de fluxo. E isso é uma situação muito prazerosa, que inclusive poderia ser encontrado em trabalhos onde o trabalhador se identifica com a atividade que ele realiza, ela é compatível, o grau de habilidade, o grau de dificuldade, beleza? Como que a gente faz para conciliar toda aquela lógica que está tentando tirar direitos para aumentar os lucros com a satisfação do trabalho? É lógico que essa é uma resposta muito pessoal, cada um tem que entender onde consegue se esforçar mais e ter menos prazer, onde o prazer é inegociável. E tanto a proposta do Domenico de Masi quanto do Csikszentmihalyi ir mesclando com esta lógica da exploração da mão de obra. Como que faz esse equilíbrio? Como que faz essa conciliação? Cada um que deve tentar entender onde isso funciona para você, o que não impede que a gente tenha que ter uma luta mais coletiva também, tá? Reclamar disso como sociedade, como grupo organizado. Porque, aí vem um outro ponto, existe o uso do Brasil como um laboratório dessas tentativas de redução de direitos. Principalmente depois da reforma trabalhista de 2017, houve permissão legal para pejotização, para que pessoas físicas passassem a oferecer seu trabalho como se elas fossem empresas, parceiras de outras empresas. O problema é o seguinte, toda negociação, ela pressupõe equilíbrio de forças. Quando quem vai tentar negociar está num nível muito abaixo de poder oferecer algo que seja interessante para o outro, porque o outro não quer ceder, por exemplo, como que o empregado vai falar assim, olha, eu só aceito trabalhar se for pelo dobro. E existe um exército de reserva, existem muitas pessoas desempregadas. Fala, tá bom, se você não aceitar, outro aceita. Tá? É muito difícil fazer uma negociação nesses termos. Tá? Então, é lógico que esta precarização estrutural pressupõe um conjunto político de mudanças de leis, pressupõe usar o Brasil como um laboratório para testar estas mudanças estruturais, essas flexibilizações nas leis trabalhistas. E aí, professor, o importante então agora é cada um se dedicar ao máximo, você tentar ser o melhor que você pode, meritocracia, superação, autossuperação. Tem um filósofo coreano, que ele tem um livrinho que eu recomendo muito, fininho, chamado A Sociedade do Cansaço, tá? Em que ele diz que esse excesso de positividade, good vibes, não que você tenha que também se entregar ao tédio e ao marasmo, mas ele fala assim, olha, vai dar certo, se alguém conseguiu, eu também consigo. Ele falou, isso é o que tem gerado uma sociedade cansada, porque quando você acha que você pode tudo e você vê que não é tão assim, isso causa uma frustração tamanha. E, segundo ele, é uma crença ilusória de que tudo é possível. Existem coisas que não são possíveis, tá? Por exemplo, eu, com meu 1,60 m, falo assim, não, se eu quiser eu vou ser cestinha da NBA, é só eu treinar muito. Existe uma grande chance, acho que total, de eu me frustrar de excesso de treino, mas eu não tenho mais idade, eu não tenho altura, eu não tenho condições físicas de ser um cestinha da NBA. Ah, seu fracassado, você não está tentando o suficiente, né? Existem coisas que a lógica diz, olha, é melhor você tentar ser um bom professor do que você tentar ser um cestinha da NBA, né? Então, esse excesso de positividade, que os jovens chamariam de positividade tóxica, levaria ao tentar superar os limites, gerando uma dinâmica de autoexploração. Quer dizer, não precisa ser mais um patrão que explora. Você se explora tanto que você já oferece algo que é interessante para a lógica da uberização, né? E que se a gente não tomar consciência disso, alguém vai tomar e vai ter benefícios em cima disso. Bom, pessoal, assunto complexo, tentei passar de uma maneira simples. Assista esse vídeo várias vezes, consulte as suas anotações, vê aí as propostas do livro, tá bom? Espero que você tenha entendido um pouco mais do assunto e venha preparado para a AV2. Até a próxima, pessoal!